Minha madrasta pegou meu PS5, então eu a deportei para o país dela. Sou filho único. Minha mãe morreu de câncer de ovário há 5 anos. Isso partiu o coração do meu pai. Eles estavam juntos desde a faculdade e tinham a mesma idade, com meu pai sendo um mês mais velho. Tenho 22 anos e estou prestes a me formar na faculdade com meu diploma em Química quando o principal problema começou a acontecer. Fui para a faculdade com uma bolsa de estudos integral. E isso é importante. Mais tarde, meu pai conheceu minha agora madrasta quando ela era enfermeira da minha mãe no hospital onde ela passou seus últimos dias. Minha madrasta, Grace, tocou todas as notas certas para ganhar a confiança do meu pai. Ela foi empática com ele, cuidadosa, reconfortante. Depois que minha mãe faleceu, eu tinha 17 anos e era o suficiente para perceber que ela estava apenas tentando conseguir os recursos do meu pai. Mas cabia ao meu pai decidir se ele queria ter um relacionamento com ela. Eu estava no último ano do ensino médio e havia ganhado uma bolsa de estudos para estudar no exterior. No ano seguinte, meu pai lamentou minha mãe por um ano, e durante todo esse tempo, Grace entraria em contato com ele por telefone a cada mês ou algo assim, na minha opinião, para investigar a possibilidade de conquistá-lo. Depois de um ano, Grace tirou as luvas e começou a investir pesado no meu pai. Grace tinha apenas 40 anos quando ela e meu pai começaram a se ver. Eu não gostava dela, mas ao mesmo tempo, meu pai pelo menos não parecia mais tão deprimido. Então eu tentei ser menos pessimista em relação a ela e lhe dar o benefício da dúvida. Mas eu não confiava nela. Mas somos escandinavos, pelo menos na minha família. O filho não diz ao pai o que fazer ou mesmo oferece qualquer opinião. Se você está se perguntando, Grace é de El Salvador. Meu pai foi um banqueiro muito bem-sucedido durante sua carreira e acumulou uma grande riqueza. Vou economizar os detalhes, mas depois de 6 meses de namoro, Grace e meu pai se casaram. No entanto, meu pai nunca superou realmente minha mãe, e ele estava ficando cada vez mais fraco, apesar de ter apenas 57 anos. Como sua saúde estava piorando, ele me chamou e me fez uma pergunta direta. Ele disse, e garoto, do que você precisa para se estabelecer nesta vida? Eu disse a ele, não preciso de nada. Sou um homem e posso cuidar de mim mesmo. Do que você está falando, pai? Você tem 57 anos. Você não vai morrer tão cedo. Lembrei a ele que tinha irmãs vivas com filhos, minhas tias e primos. Também lembrei a ele que tinha uma bolsa de estudos integral para a faculdade, então insisti que ele não precisava se preocupar em me dar dinheiro. Ele morreu apenas um ano depois, aos 59 anos. Claro, vi muitos filmes de Hollywood. Então, considerei a teoria da conspiração de que talvez a esposa enfermeira do meu pai o tenha envenenado e feito ele assinar todo o dinheiro para ela, mas sinceramente não acredito que seja o que aconteceu. Outros parentes também não gostaram de Grace, mas sabiam que meu pai estava totalmente apaixonado pela minha mãe e que a morte dela o arrasou completamente. Bem, resumindo a história, meu pai deixou sua casa de 5 quartos para mim, mesmo que eu não estivesse esperando e não tivesse pedido. Ele deixou um pequeno legado para cada uma de suas irmãs e seus filhos. Ele deixou cerca de 80% de todo o seu dinheiro existente para Grace, o que totalizava vários centenas de milhares de dólares. Meu pai me ignorou porque era generoso demais e ainda me deu várias dezenas de milhares de dólares, que, é claro, foram muito úteis para mim. Grace tentou parecer amigável, mas eu podia perceber que ela estava com raiva por não ter recebido a casa do meu pai. A casa era minha, e eu tinha os documentos legais para provar isso. Ela estava especialmente chateada porque vivemos em uma localização extremamente chique e moderna, onde as casas são difíceis de encontrar e podem ser facilmente vendidas com grande lucro. Durante os primeiros meses após a morte do meu pai, tive a experiência nauseante e desagradável de saber que Grace estava tentando me sondar para ver se eu estaria interessado em um relacionamento com ela. Uma noite, enquanto eu estava deitado na minha cama mexendo no celular, ela entrou no meu quarto. Ela se sentou na beira da cama e tentou me confortar pela morte do meu pai. Você está bem, querido? Eu sei que deve ser difícil perder seu pai tão jovem. Enquanto ela dizia isso, começou a acariciar minha perna, e eu respondi, sinto saudades dele. Eu realmente sinto. Nesse ponto, sua mão estava subindo pela minha coxa, e ela sorriu. Bem, há algo que eu possa fazer para te animar? Eu disse, não, estou bem no momento. Ela insistiu, vamos lá, deve haver algo. Nesse ponto, eu sabia o que estava acontecendo, e ela começou a avançar mais, e eu simplesmente congelei. Eu não sabia o que fazer, e quando ouvi o som do zíper, parei. Eu simplesmente saí do quarto. Não disse nada a ela da próxima vez que a vi. Nós apenas agimos como se nada tivesse acontecido. Ela ainda permaneceu na casa, porque ao longo dos últimos 3 anos, ela havia se acostumado a viver lá e agir como se fosse dela. Mesmo que eu oficialmente a possuísse, eu estava sempre na faculdade e só visitava a antiga casa do meu pai a cada 2 meses. E mesmo assim, não era para ver a Grace, mas para ver meus primos que moravam a poucas milhas de distância. Eu minimizava o fato de que era realmente minha casa, e ao longo dos meses, acho que a Grace gradualmente esqueceu que ela realmente não tinha direito legal à casa. Ela provavelmente acreditava que mais cedo ou mais tarde, porque eu nunca pedi a ela nenhum dos centenas de milhares de dólares do meu pai que ela agora tinha, que eu de alguma forma era rico e independente e apenas entregaria minha casa a ela. Quando ela começou a namorar um cara novo apenas 5 meses depois da morte do meu pai, fiquei furioso. Quando voltei para casa da faculdade depois de me formar, ela e o novo namorado dela, um cara suspeito chamado Ivan, que também era de El Salvador, estavam agindo como se eu fosse um convidado na minha própria casa e que eles a possuíam. Eu fingi junto. Grace me disse que deu o meu PlayStation 5 para o primo do Ivan porque eu sou velho demais para jogar videogame. Não o meu PS5, não a única coisa que meu pai me deu. Eu estava cansado dela. Decidi elaborar um plano. Rapidamente, no mesmo dia, mudei todas as senhas das minhas redes.
Eu sorri, mas sabia que eventualmente teria que agir. Ela também disse que ela e Ivan estavam se casando. Não posso ficar de luto pelo seu pai para sempre, querido. Ela queria seguir em frente na vida, então pensei em fazer o mesmo. Disse a ela que me formei na faculdade e já consegui um emprego em uma empresa local e em breve encontraria um novo lugar para morar. Ela pareceu animada, embora provavelmente fosse devido ao fato de que eu teria um novo lugar para morar. Então, de maneira condescendente, ela me diz que ela e Ivan estão indo para nossa lua de mel. Você pode cuidar da minha casa para mim? Você quer dizer, minha casa? Claro. Eu moro aqui, então não deveria ser um problema. Ela debochou de mim. Que mulher desagradável. Quando partiram para a viagem, imediatamente coloquei anúncios oferecendo minha casa para aluguel. Contratei mudadores e embalei todos os móveis e pertences da Grace, colocando-os em uma instalação de armazenamento que aluguei para uma maravilhosa jovem família, um advogado e sua esposa professora, junto com seus 2 filhos pré-adolescentes. Eles me pagaram o aluguel do primeiro e último mês e assinaram um contrato de locação por 1 ano. Eu os avisei sobre minha madrasta maluca, que pensa que a casa é dela, mas forneci a eles as informações de contato do meu advogado, o mesmo advogado que meu pai havia contratado, caso precisassem de garantias de que estou agindo corretamente. Também entreguei ao meu advogado as informações sobre a instalação de armazenamento, incluindo o fato de que paguei generosamente 4 meses de armazenamento adiantado, 1 mês a mais do que o cheque da Grace. Em seguida, encontrei um ótimo apartamento na cidade perto do meu novo local de trabalho. Lá, conheci uma mulher em um restaurante com frequência à noite depois de um longo dia de trabalho. Estamos namorando há 6 meses e estamos noivos. A Grace, é claro, tentou gritar e causar problemas quando percebeu que havia sido expulsa da minha casa. Mas meu advogado rapidamente a fez se calar, sem que eu precisasse falar com o lixo dela novamente. Pelo que ouvi, agora que ela perdeu sua única família e seu lugar para morar, ela e seu marido lixo foram forçados a voltar para o seu país de origem, El Salvador. E suponho que eles estejam gastando o dinheiro do meu pai e em breve ficarão sem nada. Então, talvez a Grace vá tentar explorar algum outro homem solitário para que ele lhe dê dinheiro. Falando em dinheiro, a casa que alugo gerou tanto dinheiro que não apenas consigo ajudar a pagar a faculdade dos meus primos, mas também mudei para um apartamento maior para morar com minha noiva. Eu amo meu emprego, mas, na verdade, eu poderia sobreviver apenas com o aluguel da antiga casa do meu pai. E pensar que, se a Grace tivesse sido mais legal e simpática, talvez eu a deixasse ficar na casa só para ser uma boa esportista. Mas não, ela teve que agir como se fosse a dona, então tive que deixá-la sem teto como presente de casamento.